Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui de volta, quase no fim das lives do ciclo de ortodontia, mas nós temos ainda 2 dias deliciosos pela frente, com muita informação. Hoje nós teremos a live, a palestra, falando sobre distalizadores. Deveria ser com o professor José Amorim, mas ele teve um imprevisto, infelizmente ele não poderá dividir aqui os seus conhecimentos conosco, mas eu pedi ao super Rodrigo Corsi que fizesse a gentileza de abordar o mesmo tema. E ele, como sempre, gentilmente, de imediato já se colocou disponível, e de antemão eu agradeço bastante, Rodrigo, mais uma vez. Nós tivemos a live com ele ontem, foi uma live maravilhosa, então até dispensa o comentário sobre a capacidade, sobre a performance ímpar do professor Rodrigo Corsi. Mas para aqueles que não puderam assistir ontem, o professor Rodrigo, ele é técnico em prótese dentária, com uma tremenda, larga experiência na área de ortodontia e ortopedia, é especialista de formação, foi professor da graduação por 11 anos e também, para minha satisfação, para nossa alegria, é professor das especializações de ortodontia e ortopedia, da Prótese Total Treinamentos, né? Essas especializações de ortodontia e ortopedia tem a coordenação geral do professor Mário Kyoshigerian, e o Rodrigo faz parte da equipe abrilhantando o nosso time. Então, hoje, o que seria com o José Amorim, será novamente com o Rodrigo, mostrando aquela maestria de sempre. E também, né, de bônus, como diria a Daniela D'Agostini, que é a proprietária da escola Bernardino de Canoas, é o professor Bonitão. Isso que as moças dizem, né, há controvérsias, né, o Rafael? Eu também não concordo nem discordo, Walker. Mas foi sua irmã que falou, então obedeça. Muito bem, gente, olha, muito boa noite a vocês, muito boa noite a todos os acadêmicos, profissionais, professores que estão aqui nos brindando com a sua presença, todos os amigos da América Latina, né, Argentina, Peru, Chile, Espanha na Europa, Portugal e vários outros países que têm nos acompanhado. Fica o nosso apreço e o nosso imenso carinho pela atenção de vocês. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Você está sempre ombreando conosco, sempre disponível. Isso para mim é um valor. O bom dessa equipe é que, acima de tudo, nós somos amigos, né? Além da competência de todos eles. Rafael, meu amigo, Rafael que está fazendo toda a parte técnica. Repetindo, o Rafael é proprietário da escola Bernardino de Canoas. Ele é um gamer influencer, professor de inglês e um técnico experiente na parte de mídias. E ele está graciosamente ombreando conosco essa maratona de lives. Rafael, a palavra é sua e, como sempre, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Walker. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos os representantes de escolas que estão no chat. Já vi ali, além da minha irmã, o Robson também, a Cristina da Modal, a professora Shirley. Satisfação ter todos aqui. Para quem está assistindo ao vivo, teremos a live hoje de distalizadores, como o Walker explicou, com o professor Rodrigo Corsi novamente. O professor José ele teve um infortúnio, então desejamos tudo de bom aí para que ele resolva seus infortúnios. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Então, o Walker vai ficar no chat pela conta Prótese Total. Ele vai estar conversando aí com vocês. Eu vou entrar em contato agora com o professor, sempre agradecendo o grupo Prótese Total e todas as escolas associadas que estão tornando essa ação possível. Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Então, Walker, muito obrigado. Vou falar com o Rodrigo agora. O Walker volta no final, pessoal, porque a gente vai ter sorteio novamente com oferecimento Como sempre, da Clássico. sorteios valiosos. Exatamente, um kit. Eles deram um kit diferente para cada dia de transmissão aqui ao vivo. Então, obrigado a Clássico. O Walker volta no final. Obrigado, Walker. Obrigado a você. Então, vamos entrar em contato agora. 5 estrelinhas aqui para a chamada. Vocês podem. Lembrem de deixar um boa noite no chat, deixar
um registro de onde vocês são, porque vai ser o ticket para o sorteio, tá, pessoal? Então vamos lá. Professor, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Consegue descer um pouquinho a câmera? Porque tem bastante... Aí, peraí, vamos ver... Aí, tá bom. Jóia, professor. Tá todo mundo te vendo? Quer dar aquela saudação para todo mundo? Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Mais uma vez, um privilégio estar aqui. E que bom que deu tudo certo. Fico feliz em poder transmitir um pouquinho mais de conhecimento e poder trazer um pouquinho mais de informação. Confesso que foi de última hora, estava mexendo aqui alguns detalhes da palestra. Era uma palestra bastante grande que eu tinha já e tive que dar uma enxugada. Então, durante a palestra eu vou explicando, pedindo algumas desculpas e acelerando em alguns pontos, porque era uma palestra bastante completa e eu tive que dar uma encurtada nela, mas vai dar tudo certo, espero poder passar o maior conhecimento para vocês e fico disponível também para as perguntas. Podemos fazer o mesmo esquema de ontem, Rafael? Tá joia. Então, assim, reforçando o nosso agradecimento, né? O Walker explicou, eu expliquei e eu reforço isso. O professor que originalmente daria a palestra teve problemas e ele ficou impossibilitado de apresentar. Gentilmente, o professor Rodrigo topou, ele falou, não, eu encaro isso. Então, para quem esteve ao vivo ontem, pode deixar sua pergunta no chat, vai ser o mesmo esquema. Conforme ele vai dando as deixas, eu vou passando as perguntas, tá legal, pessoal? Para quem está vendo a gravação, aproveitem, torçam para as pessoas terem feito boas perguntas. Bom, professor, vamos fazer o seguinte, então? Quer partir para compartilhar a tela já? Vamos lá. Vamos lá, então. Eu não estou me vendo agora nesse momento, para mim a tela está preta, mas se vocês estão vendo, está tudo certo. Tá, pode desligar a câmera. Isso. Compartilhou. Tá joia. Pode minimizar essa janela aí da conversa. Legal. Essa daí pode. Essa pode fechar. Isso. Legal. Deixa na primeira tela. Eu só vou dar um ajuste fino aí para ver se a resolução tá pegando o slide inteiro. Por favor. Pode maximizar. Aí. Tá. Deixa eu ver aqui essa janelinha a gente tira. Tá, só um momentinho, professor, que eu vou ajeitar aqui o tamanho da tela. Sem problema. Pessoal do chat, só um instantinho aqui pra gente... Eu tô maximizando para vocês enxergarem a informação da melhor maneira possível. Legal, professor. Legal, vou aproveitando para agradecer a presença de todos mais uma vez. Para quem estava aqui ontem, vou adiantar alguma coisa que eu ia falar enquanto você vai ajustando. A parte dos detalhes de solda. Para quem não estava, para quem está vendo hoje e não viu ontem, olha lá a apresentação de ontem, que os detalhes de solda, para ter uma solda firme e forte, como eu brinco que a gente faz, eu tirei dessa palestra para a gente poder aproveitar mais o tempo. Então, se aproveita e corre ver lá a outra apresentação de ontem. Aqui está tudo ok já, 100%. Então, pessoal, vocês deixem as suas perguntas, conforme vai tendo oportunidade eu vou passando para o professor, tá bom? Se alguém da equipe, se eu notar que respondeu no chat, aí eu pulo, tá legal? Professor, a palavra é toda sua, boa palestra e boa palestra a todos também. Vamos lá. Legal, obrigado mais uma vez. E vamos lá, o tema dessa palestra é aparelhos bandados para distalização de molar. Tá? Eu vou falar dos aparelhos mais utilizados e do DMC de Guerreiro, que é um aparelho que eu tive a oportunidade e felicidade de participar da elaboração do dispositivo como uma nova alternativa. Essa alternativa já não é mais tão nova, assim como essa palestra, e a gente vai conversando, eu vou poder explicar um pouquinho durante a apresentação. Mas, mais uma vez, assim como eu fiz ontem, eu vou fazer uma introdução para que a gente possa, para que todos possam ficar na mesma página de entendimento de aonde uma distalização é necessária para depois a gente entrar nos dispositivos. Então, em 1899, o Edward Engel propôs uma classificação das maloclusões que adivinha do mau posicionamento da mandíbula com relação à maxila. Ele dizia que a maxila estaria sempre bem posicionada e os problemas oclusais
seriam causados pelo mau posicionamento antero-posterior da mandíbula. Então vamos pensar assim, ó, coloca uma mão em cima da outra, a maxila é a mão que está em cima, a mão que está embaixo é a mandíbula. Então ele dizia que sempre a maxila estaria bem posicionada e os problemas seriam sempre por ordem da mandíbula. Então ela estaria bem posicionada, ou mais para frente, ou mais para trás. Então, quando ela estivesse bem posicionada, a mandíbula, em relação à maxila, nós teríamos a classe 1. E quando essa mandíbula estivesse mais retruída, seria chamada de classe 2. Olha lá, o Ronaldinho Gaúcho, antes de fazer aquela bela prótese que ele fez, aquela bela mudança, mas não dá para negar, né? O classe 2, tá vendo? Ó, o queixinho mais para trás. E quando a mandíbula estivesse mais protruída em relação à maxila, seria a classe 3. Para não fazer jus, né? Sacanear o Ronaldinho, depois, olha lá, os dentes bonitão. Deu uma olhada no dente, né? No rosto, né, tem suas restrições. Vamos lá, brincadeiras à parte. Com o passar dos anos e o aprimoramento dos métodos de diagnóstico cefalométrico, notou-se que a maxila também poderia estar mal posicionada. Então, assim, é uma classificação bem... Desculpa interromper, só te dando um retorno. Como a gente já conversou previamente que essa apresentação está pesada, quando você muda de slide está demorando uns 10 segundos, viu? Ah, legal. Tá? Obrigado. Então, é que você falou do Ronaldinho e demorou para mostrar ele. Ah, legal. Tá bom? Tudo bem. Mas obrigado por me avisar. Imagina, vamos lá. Qualquer detalhe vai me avisando. Então, vamos lá. Essa classificação é uma classificação antiga, como vocês viram, de 1899. Então, os métodos de diagnóstico, eles eram bem mais, vamos dizer assim, até precários em comparação aos de hoje, tá? E depois, apesar dessa classificação de Engel, ela ser utilizada como uma referência até hoje, verifica-se hoje que pode acontecer um mau posicionamento da maxila também, tá certo? Principalmente nos casos de classe 2. Ela pode ser esquelética ou dentária. Então, a classe 2 esquelética, ela vai acontecer uma protrusão maxilar e ou uma retrusão mandibular. Então, pode acontecer só um dos dois ou os dois. E também pode acontecer uma classe 2 dentária, certo? Por apenas posicionamento de dente, que o segmento póstero superior, por perda precoce de dente descido, normalmente acontece isso, né? Uma das causas, rotação de molares superiores, entre outros. E aí, quando essa classe 2 esquelética for com retrusão mandibular, aparelhos ortopédicos podem ser utilizados para tratar esse caso. No caso aqui da esquerda, o verde e amarelo, o Binler é uma das possibilidades. Ao centro, o aparelho de planas e um aparelho bandado fixo, que também vai fazer, olha só, como tem um espaço entre as duas arcadas, com um posicionamento mais anterior de mandíbula, tentando direcionar para uma classe 1, o aparelho de Herbst, que também é um aparelho bastante antigo, foi idealizado pelo Punchers, lá por volta de 1900, tem toda uma história bem legal do Herbst, e ele pode ser usado também, além dos aparelhos ortopédicos. Quando a classe 2 for esquelética com protrusão maxilar, aí é indicado, são indicados, aparelho extraoral, que é esse aí da Katy Perry, bem bonitinha no clipe dela, que tem um uso e uma aceitação, principalmente nos dias de hoje, com a qualidade de tecnologia e desenvolvimento, e também o impacto social, ele é muito difícil de ser utilizado. É um excelente aparelho. Ele resolve muito bem, porque ele usa a cabeça como ancoragem. Para quem ouviu ontem eu conversando, tudo que a gente vai falar de força, a gente tem que falar de aplicação de força, de ancoragem. Então tem que pensar que o que está ancorando tem que ser mais forte para que ele possa exercer a força e ter um resultado legal. Então o arco extraoral vai usar a cabeça para fazer ancoragem. É um aparelho excelente, com excelente resultado, mas traz um impacto muito forte, muito violento para o paciente no dia a dia, no convívio em sociedade, para a criança. Então é bem difícil de ser utilizado hoje em dia, apesar de ainda ser, tá certo? A outra possibilidade são extrações, tá certo? Essas extrações, tem muitas linhas de ortodontistas que gostam, outras que repudiam isso, que não gostam, que são totalmente contra a extração, mas é uma possibilidade de tratamento. E aí a gente vai entender onde a gente vai entrar, que é a distalização de molar.
para o caso de classe 2 esquelética com protrusão maxilar. Então a gente precisa colocar os dentes superiores para trás para fazer um melhor engrenamento dentário e conseguir o sucesso do tratamento ortodôntico. Tá certo? Essa migração de elementos posteriores superiores, ela vai ser feita ali nos dois tipos de dispositivo, como eu acabei de falar. O extraoral, que ali a menininha, ó, a cara de feliz dela, tadinha, usando o extraoral, a mãe obrigando, com certeza, né? Então aí tem que usar da parte psicológica, tem que conversar, mas o quanto é importante o uso e traz o resultado. E aqui na direita já está o DMC de Guerreiro, que depois eu vou mostrar em detalhes a confecção dele para vocês, as vantagens, as características dele. E aí a gente vai conversar de cada dispositivo. Esses são os principais dispositivos intrabucais para fazer a distalização de molar. Eu vou falar de alguns dos principais, dos mais conhecidos, tá? Eu vou ter que abreviar algumas partes, porque essa é uma palestra bastante grande, então, como eu falei, eu já tirei os detalhes sobre a solda, e eu vou ter que dar uma aceleradinha para a gente poder manter ela no tempo, né? Não nos alongarmos demais. Então vamos lá. Indicação dos distalizadores. Pacientes de classe 2 bi ou unilateral, tá? Então pode acontecer de um só lado essa necessidade de distalização, com até 3/4 de cúspide a ser distalizada, com uma distalização máxima de 6 milímetros. Recuperação de espaço para colocação de prótese, então assim, às vezes o dente mesializou, um primeiro molar, por exemplo, mesializou e ocupou o espaço de um segundo pré, e que o paciente não tem ou perdeu o elemento precocemente, e o dentista vai fazer essa distalização para conseguir esse espaço, e aí sim conseguir colocar a prótese de eleição do tratamento. Pacientes com apinhamento anterior e possibilidade de distalização para acomodar em classe 1, então os molares estão em classe 2, devido ao mau posicionamento do molar superior, e aí o paciente tem ainda um apinhamento. Então ele vai distalizar, encaixar molar e conseguir espaço para fazer o alinhamento dos dentes anteriores. Pacientes não colaboradores com necessidade de distalização, então de repente o dentista julga que para aquele caso ele conseguiria um resultado, ele está mais acostumado com um arco extraoral, AIB ou Turou, são vários os nomes utilizados, e aí ele percebe que o paciente não colaborador, ele vai utilizar um aparelho intrabucal. E o paciente, né, na indicação, ele tem que ter boa saúde periodontal, porque senão os dentes não vão aguentar essa movimentação que vai ser feita. Também temos contraindicação, né? Pacientes com doença periodontal, que eu acabei de falar, se de repente ele não tiver uma saúde periodontal boa, ele não vai aguentar essa distalização. Pacientes com terceiros molares impactados, porque vamos imaginar a maxila, ela tem um tamanho, um limite ósseo, né? E quando a gente empurrar essa bateria posterior para trás, se tiver um terceiro molar impactado, pode limitar esse espaço. Então, normalmente é feita a extração, o dentista tem que avaliar muito bem o que precisa ser feito e se a arcada do paciente está preparada, né, através de estudos cefalométricos, para receber essa distalização. Paciente com reabsorção óssea e muitas próteses, e aí a gente vai pensar em ancoragem, né, toda vez que tem uma reabsorção óssea, fica difícil a movimentação ortodôntica, e muitas próteses, porque justamente, além da distalização, os outros dentes vão ser movimentados, e aí pode, de repente, não suportar essa movimentação, ter o efeito contrário, né? A ancoragem se movimentar mais do que a parte ativa, né? E, por fim, pacientes com mordida aberta, porque a tendência é a mordida abrir ainda mais, então é melhor resolver primeiro um problema e depois resolver outro. O dentista tem que avaliar bem o que é mais importante no tratamento, mas normalmente fechar primeiro a mordida e depois distalizar o molar. Como a força é um pouco grande, nós vamos ter efeitos indesejáveis que vão acontecer, e o dentista precisa sempre informar o paciente. Isso é muito importante, porque durante o tratamento acontecem algumas coisas, ou podem acontecer algumas coisas. Dentre elas,
inflamação da mucosa do palato, porque vocês vão observar que todos os dispositivos eles têm um botão de acrílico, maior ou menor, mais grosso ou mais estreito, mas todos eles têm, e vai ser muito importante junto com os dentes para ancoragem. Então, assim, toda a força vai estar ancorada ali para poder conseguir fazer a distalização, e aí pode acontecer uma inflamação da mucosa, perda de ancoragem dos dentes de suporte, mesialização dos primeiros prés, quando estes forem dentes de apoio. Então, assim, invariavelmente vai acontecer essa mesialização de premolar, que depois é facilmente corrigida com um aparelho fixo. E também a protrusão e vestibularização do segmento inferior. Invariavelmente isso vai acontecer. A bateria anterior vai vestibularizar mais um pouquinho. Então é aquele efeito indesejado para depois a gente conseguir o resultado. Então ele fica um pouquinho mais classe 2 ainda do que ele estava, né, no sentido principalmente visual, por conta dessa vestibularização da bateria anterior, mas depois ele vai conseguir distalizar aonde estava e ainda mais um pouco para conseguir o encaixe dentário. Então essa é uma citação da revista da Dental Press. Quando se trata de um aparelho distalizador intrabucal, o que se almeja é a distalização de molares. As aspas são pertinentes para indicar um movimento ortodôntico puro, sem nenhum efeito ortopédico, abrindo espaço entre os molares e os segundos pré-molares e corrigindo a relação interarcos. Então, o que ele está sendo explícito? Que o que o distalizador precisa fazer é trazer um resultado dentário e não de base óssea, tá? Então, essa é a parte principal desse texto. E aí estão os dispositivos que a gente vai, né, que a gente vai conversar hoje. Eu vou começar numa ordem cronológica. Eu julgo estes como os dispositivos mais conhecidos, mais utilizados. Mesmo hoje tem uma outra, eu preciso dizer isso, que hoje tem, com o uso dos mini implantes, a facilitação do tratamento e o tratamento um pouco mais barato, muitos desses dispositivos, por exigir uma etapa laboratorial maior, por exigir um custo, por ter um custo agregado considerável, o tratamento por mini implante ele é muito bem ancorado, rápido e acaba tendo um resultado bem legal. Então, infelizmente, né, ou uma característica de mercado, e essas coisas vão acontecendo com a evolução das coisas, que muitos dentistas hoje preferem utilizar os mini implantes, mas nem todo paciente gosta, está disposto a fazer, e nós temos que oferecer para os nossos clientes uma alternativa que tem um resultado muito bom, um aparelho muito bem feito e que vai conseguir um excelente resultado também. Então nós vamos começar pelo Pendulum, que foi de Hugers, que foi em 1991. Então tá aí a foto de uma possibilidade. Então vocês vão observar em cima no título que está Pendulum / Pendex. A diferença de um para o outro é essa terminação em EX, que é a terminação do expansor, tá certo? O pêndulo não vai expansor e o pendex vai expansor. No geral, eles vão ter uma característica muito parecida. Eu vou mostrar algumas variações quanto à ancoragem, mas o botão acrílico, a parte desse fio que vocês estão vendo com uma helicoide preso, né, o fio preso à banda do primeiro molar, é sempre igual, tá certo? E o grande lance desse aparelho é que ele utiliza esse fio TMA, e a gente já vai falar um pouquinho das características dele à frente. Então, o que a gente precisa para fazer um aparelho de pêndulo ou pendex? Ele precisa ter, melhor dizendo, essas duas bandas em primeiros molares permanentes, e ele pode ter banda no primeiro pré. Nessa confecção que nós vamos fazer, eu vou mostrar com a banda, tá certo? Então, com um pedacinho de fio 0,9, eu vou fazer esse pequeno fio que vai ajudar e melhorar muito a ancoragem. Quando o aparelho é bandado, sempre melhora a ancoragem, mas eu vou mostrar outra possibilidade. Então, prendi o fio com cera, isso aqui a gente já conversou ontem, vou isolar a parte de cera e a parte que não vai ter solda com material para proteger, coloquei já o fluxo e fiz a solda de acabamento, está posicionada no modelo. Esse fio que é feito no segundo
pré-molar é um fio 0,9 também, e ele vai aumentar a ancoragem. Nessa parte onde está a cera, o dentista vai fazer uma colagem com resina. E essa resina que o dentista vai colocar aí, ela vai fazer com que o paciente faça uma leve desoclusão por ter um corpo ali entre a oclusal superior e inferior. E essa leve desoclusão vai ajudar no movimento de distalização. É uma coisa que ajuda a ancoragem e também ajuda a tirar a interferência oclusal e facilitar a distalização. Tem pergunta aqui, professor. Vamos lá, então. Ó, a Tânia Bindi... Nossa, eu tô ouvindo minha voz. Tá com alguma transmissão aí junto? Não. Tá. Bom, vamos lá. A Tânia Bindi está perguntando: a bateria anterior ou mesialização dos pré-molares poderão voltar à posição original sozinha naturalmente, sem interferência de outros aparelhos? Sim, poderia. Porque o que acontece? Sempre o tecido de suporte ele tem uma certa memória para um primeiro instante de movimento. Por isso que vocês vão reparar que sempre o dispositivo precisa de uma contenção ou de uma manutenção do dispositivo em posição para conseguir o resultado. Então, toda vez que um movimento dentário acontece, ele tem como se fosse uma memória interna do movimento e ele vai ter sempre essa tendência a voltar para a primeira posição que ele estava. No entanto, o paciente que está fazendo essa distalização, ele está em tratamento, então ele vai fazer a distalização e o dentista muito provavelmente ele vai estar com o bracket montado em todo o restante da arcada, ou no mínimo de canino a canino, né, porque a gente vai estar utilizando de pré para trás, e ele vai estar controlando isso. Então ele vai tentar minimizar esse efeito, e assim que o distalizador tiver feito a sua função, ele vai aproveitar esse espaço e começar a distalizar toda a bateria posterior e depois toda a bateria anterior. Muito bom. Ó, lembrando para o pessoal que chegou depois, eu vi alguns comentários, essa é a palestra certa, o professor Rodrigo ele está gentilmente fazendo a apresentação, já que o professor José Amorim teve alguns problemas, tá bom, pessoal? Lembrem de deixar o boa noite, o registro aí para vocês participarem do sorteio. Teve alguns agradecimentos à sua outra palestra sobre a parte de solda também, eu já perdi, mas as pessoas estão muito gratas, viu, Rodrigo? Ah, que legal. Então, lembrando então para quem chegou agora, os detalhes de solda tá na palestra de ontem sobre os disjuntores, tá certo? Dá uma checadinha lá. Então, vamos lá. O grande ponto importante do Pendule Pendex, toda a parte importante, o diferencial dele está nesse fio TMA, que é titânio, molibdênio, alloy. Essas características que fazem toda a diferença. Quais são? Maior elasticidade, quanto comparado ao fio de aço inox, ele produz uma força mais constante, com melhor relação carga-deflexão. E isso vai resultar numa liberação de força leve, constante e por um período prolongado. Qual é a diferença dele para o fio de inox? É isso, essa liberação de força leve, constante e por um período prolongado é que é o melhor dos mundos para trazer uma movimentação dentária. Então, esse fio ele tem que ser utilizado na confecção do Pendule Pendex. Tá? Você encontra ele das marcas nacionais e também internacionais, mas olha, brincar um pouquinho com a história, né? Quando eu comecei a trabalhar não tinha ainda fio nacional e o fio importado eu comprava por vareta, então tinha alguns vendedores que eles não conseguiam vender o pacote de tão caro que era. Vamos dizer que uma vareta, quando eu comecei, ela custava provavelmente o preço do... Tá vendo esse kitzinho que vem aqui com 10? Provavelmente uma vareta custa o que hoje custa esse kit com 10. Então era bem disputado o fiozinho de TMA e hoje infelizmente a gente tem para comprar e vocês vão reparar que ele é fosco, tá? O fio TMA, uma outra característica, ele é repelente à solda, então você não consegue soldar ele na banda. Talvez isso seria uma pergunta aí de alguém, mas já está aí a resposta. Ele não, assim como o grafite, ele não, você não consegue soldar ele. Bom, estou aqui com minha banda posicionada do primeiro pré, com o meu fio de reforço de apoio e ancoragem posicionado no segundo pré. Eu fiz uma gotinha na ponta do fio e vou fazer a dobra um pouco após ao tubo lingual, tá? Pessoal, esse tubo, esse acessório que está soldado na banda do molar se chama tubo lingual. Então,
essa marcação aqui com a régua 5 milímetros. Nessa marcação eu vou fazer essa primeira alça, uma alça pequena, você pode confeccionar ela com a ponta do seu 139, ou se o seu 74, a primeira torre não for muito grande, você pode confeccionar ali com ela. E abaixo, sem chegar lá embaixo onde toca na mucosa, nós vamos confeccionar uma helicoide, e aí sim eu gosto bastante de usar sempre a primeira torre do 74, que fica num tamanho proporcional, legal, não fica muito grande, porque o dentista precisa conseguir colocar o alicate dele ali para fazer o movimento desejado. Depois eu vou fazer a retenção, tá? O zigue-zague da retenção. Lembrando que a hora que eu for posicionar na foto da direita, repare que tem um pinguinho de cera ali na região da banda e toda a parte está levemente afastada. Vocês podem ver a sombra do fio. Nesse caso, com o meu Pendex, imagina, se eu fosse fazer o pêndulo, não teria o expansor. Eu já estou explicando o Pendex para ficar mais fácil, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, setinha para baixo, assim como nós fizemos nos disjuntores, porque é um aparelho que vai ficar cimentado e precisa ser setinha sempre para a região posterior, para que o dentista possa fazer a ativação de maneira mais fácil, todo momento que ele desejar. E aí, está aqui o expansor paralelo à RAF palatina. Eu gosto muito de colocar cera para isolar todo o fio que eu fiz, para não entrar resina ali no meio, e depois vai me dar um trabalho enorme para tirar. Então, eu sempre, o máximo que eu puder ter de precaução, eu sempre vou ter. Então, tá aí. Agora ele é acrilizado, tá certo? A delimitação da resina vai sempre 5 milímetros abaixo da cervical, na região posterior, e na região anterior nunca pode pressionar a papila incisiva. Vocês vão reparar que o meu botão termina e aí começa a papila incisiva. Como que acontece esse movimento de distalização? O nome já diz, pêndulo. Ele não é um movimento retilíneo. Então, essa é uma característica que, se o dentista não souber trabalhar bem, vai jogar contra ele no movimento de distalização. Reparem na foto da esquerda que está o fio, como o dentista vai ativar antes de colocar na boca do paciente. Então, ele vai fazer todo esse movimento e aí ele vai voltar e encaixar no tubo lingual. E aí a foto da direita vocês vão reparar como vai começar a acontecer esse movimento. Ele vai ser pendular, então assim, ele vai ser mais de coroa do que de raiz, e ele tem uma tendência também a girar para lingual. E aí como que o dentista vai fazer? Depois ele vai ter que compensar esse movimento para que o dente vá de corpo e não só de coroa, que não é a intenção. Porque se a raiz ficar lá, ele não vai conseguir depois distalizar corretamente o pré-molar. E aí ele vai compensar inclinando de 10 a 15 graus esse fio que vai entrar na baioneta para conseguir um movimento de raiz. Professor, uma outra possibilidade... Professor, pois não. A gente tem uma pergunta aqui do Fábio Faria. Quer terminar essa parte ou eu posso te passar? Não, pode passar. Tá joia. Ele que está sempre aqui nas lives também. Ele está pedindo o seguinte auxílio. Ele falou, quando ele vai dobrar ou amassar o fio TMA, normalmente ele quebra. E o que ele faz para não ter essa quebra na dobra do fio? Então, o fio TMA ele é um fio sensível. Então, você tem que tomar cuidado quando faz essa dobra. Por isso que eu, antigamente, eu fazia... Tá vendo aqui nessa foto da esquerda que eu tenho apenas uma gotinha? Antes eu fazia um vai e vem. E aí, com essa característica de quebrar, você pode destemperar um pouco o fio. Isso é uma alternativa que funciona melhor, mas infelizmente já aconteceu até mesmo destemperado ele quebrar, tá? Eu só vou destemperar o fio que entra na baioneta, o restante eu não posso, então tem que tomar um cuidado muito grande. Por isso, a minha sugestão, se você percebe que isso está acontecendo, faça apenas uma gotinha, porque o fio vai ficar firmemente preso dentro do tubo lingual e você não vai ter tanto problema, tá? O Fábio do Lábio Aprendiz, esqueci de falar. Aí fica a dica para a galera, quem quiser seguir, ele e o Anderson Ganso, que eu vou falar dele mais tarde aqui, que ele faz parte da história, eles criaram uma iniciativa para trazer vídeos bem informativos, legais, então quem ainda não segue os meninos pode seguir Lábio Aprendiz, muita coisa boa por lá. Muito bom. Vamos lá. Aqui, vocês podem reparar na parte mesial da banda que tem uma solda, tem um fiozinho que sai da resina e tem uma solda. Quando o dentista ele precisa fazer uma expansão grande, ele pode
pedir essa solda, esse fiozinho com solda para a gente no laboratório, para que ele possa fazer primeiro a expansão. Quando ele termina a expansão, ele remove, ele corta esse fio e aí faz a distalização. Pessoal, lembrando sempre o seguinte, não dá para ter tudo e conseguir tudo ao mesmo tempo, tá certo? Aquelas árvores de Natal, 1000 acessórios, um acaba anulando a força do outro. Quem me ouviu hoje e ontem vai reparar, força de ação, força de reação, uma coisa tem que ancorar a outra. A distalização, por muitas vezes, e muitos autores vão indicar que seja feita primeiro um lado, depois o outro. Por quê? Por exemplo, nesse caso também, o que ele pode fazer? Pedir exatamente como ele fez esse fio, cortar apenas do lado que ele quer começar a fazer a distalização, então ele mantém tudo ancorado, toda a arcada e botão acrílico, faz a distalização de um dos lados e aí trava, prende, corta do outro lado e faz a distalização do lado oposto, tá certo? Então, sempre tem que pensar em um primeiro objetivo para depois conseguir outro, um passinho de cada vez. Aí eu estou em o pêndulo, tá? Vocês vão ver que ele é praticamente igual, só tem diferente os fiozinhos de retenção, né, de ancoragem, que estão indo na oclusal de primeiro e segundo pré-molar, fio 09. Aqui uma outra possibilidade, os meus clientes normalmente não pedem muito assim, né, não pediam muito assim, mas tem essa possibilidade de colocar o tubo telescópico e facilita um pouco, em algumas partes, a movimentação e compensação de distalização pelo dentista, tá? Mas ele tem que solicitar essa modificação. Então, tubo telescópico da Morelli para fio 09 e o restante é tudo igual. E essa é a possibilidade mais, como eu posso dizer, mais chatinha, que é quando eles querem que você coloque em primeiro e segundo molar. Tá vendo que nesse caso o paciente tem terceiro, tá? Então é um caso que eu creio que o dentista deve ter feito a extração desse terceiro molar e aí sim a instalação do dispositivo, tá? Esse é um pêndulo com 4 partes ativas, tá? Lembrando sempre que aí ele vai ter que distalizar primeiro, segundo molar, para distalizar primeiro molar, para ir para o lado oposto e continuar o processo. Agora vamos para os dispositivos que exigem um kit importado, tá? Esse é o Distaljet, ele foi desenvolvido por Karani Testa em 96. O kit dele é da American Orthodontics. Pessoal, vocês me perdoem, eu tentei ir atrás aqui no último tempo de quanto custa um kit desse, que faz bastante tempo, por eu fazer o DMC de Guerreiro e o Pendex, que eu não utilizo nem o Distaljet, nem o próximo que eu vou mostrar. E o kit dele, tanto dele quanto do First Class, gira em torno de $100, tá? Então façam a conversão, apenas o kit, tá certo? Então essa foi uma das grandes dificuldades que a gente teve desde sempre, porque esse dispositivo ele é bem antigo, fez muito sucesso nos Estados Unidos e no mundo todo, tá? O Distaljet, talvez vocês já tenham ouvido falar, e a partir daí foram criando várias alternativas para, a partir dele, desenvolver um outro tipo de dispositivo, talvez com algumas características melhores do que ele ou não, depende do ponto de vista, mas esse é o kit. O kit vem todos esses acessórios que vocês estão vendo aqui na parte da direita, tá? Ele vem com um manualzinho, e eu vou um pouquinho rápido, porque senão eu vou me alongar demais. Nossa, eu tenho 20 minutos. Vamos lá, vai dar tempo. O dentista tem que mandar com essa configuração para a gente no laboratório, banda em primeiro pré e primeiro molar. Esse é o fio que a gente vai adaptar, um fio 09, no primeiro pré-molar, vai fazer a solda. Esse é um segundo fio que ele vem pronto já, né? Como vocês separarem lá naquela primeira foto, é um tubo telescópico onde está preso, com um fiozinho que a gente vai fazer retenção. Aqui a angulação dele, que ele vai ficar 5 graus além da angulação do longo eixo oclusal da região posterior, para que ele possa compensar esse movimento de distalização e ele não querer fugir muito da movimentação que é exigida pelo contorno da maxila, tá certo?
Então aqui tem que ter nessa foto da direita um paralelismo ao plano oclusal para que o movimento seja retilíneo, e vocês vão reparar que eu vou falar muito disso quanto a movimento de corpo para o movimento de distalização. É uma coisa que tinha muita dificuldade dos clientes de compensar o movimento pendular do Pendex, que é o mais antigo deles, e aí era esse todo o pensamento no desenvolvimento de um novo dispositivo, tá? Aí aqui já tem a baioneta, aquela que eu falei para vocês que eu não faço mais com fio TMA, que o Fábio perguntou que quebra, é nesse movimento, tá vendo? Dentro o fio, dentro da banda, dentro do tubo telescópico, oh meu Deus, dentro do tubo lingual, tô querendo acelerar e tô engasgando, dentro Fica do tubo tranquilo, tá, lingual, professor? A gente consegue passar um pouquinho. esse fio é... E tem uma Consegue? pergunta. Consegue, fica tranquilo. E a Tânia tem uma pergunta aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, em relação ao molar a ser movimentado, o looping deverá estar na linha atual, à frente ou distalizado ao molar? Eu, particularmente, eu coloco na linha do término do tubo lingual. Eu vejo muitas pessoas colocarem um pouquinho para trás para ele já começar um pouco inclinado. Faz sentido colocar ele um pouco mais para trás, mas eu aprendi assim e eu vi as referências bibliográficas sempre partindo da mesma posição, então eu particularmente prefiro deixar ele na linha da parte mais mesial do tubo lingual, tá? Se o espaço for muito pequeno, talvez seja interessante deixar ele um pouquinho mais distalizado, só que o fio ele não vai ficar reto. Que para eu voltar agora vão ser uma série de slides, mas ele não vai ficar reto em direção ao tubo lingual. Então ele já tem que ter uma confecção bem mais detalhada e precisa tomar cuidado com a inserção também do fio dentro do tubo. Tem algumas características que têm que ser observadas para que não tenha problema. Tá joia. Posso continuar? Pode continuar. Então tá. A foto da esquerda eu fiz a adaptação da baioneta dentro do tubo lingual e dobrei aonde eu vou encaixar ela dentro do tubo. Aqui está posicionado, o fio cortado, tudo preso e a gente vai isolar o modelo. Olha só, uma coisa que eu não falei ontem. Particularmente, eu prefiro isolar primeiro o modelo e depois colocar para hidratar. Dá certo fazer o oposto? Dá também. Eu acho, como eu sempre falo, eu acho que você deve fazer das duas maneiras, ver qual é a maneira que mais te agrada, que você tem melhores resultados, e aí você vai criar o seu próprio critério e padrão para o seu laboratório, tá? Eu faço sempre assim, primeiro isolo, coloco para hidratar e depois eu vou acrylizar. Aí vão me perguntar, mas não sobe às vezes uma bolinha? Sobe, e aí com o mesmo pincel que eu usei para isolar, eu furo essa bolinha e corre naturalmente, tá? Mas lembrando que as duas técnicas dão certo. Bom, fiz a acrilização, esse tubo telescópico, vocês vão reparar que ele ficou para fora, tá certo? Aqui na foto da esquerda grosseiro e na foto da direita um botão acrílico. Agora vamos aos detalhes. Lembra do Pendex? O botão ele era menor e mais gordinho, mais alto. Então esse botão era muito incômodo para o paciente. Ele é muito incômodo para o paciente. No Distaljet conseguiram um botão maior, que vai aumentar a ancoragem. Repara que lá no anterior ele tem uma curvinha afastando da papila incisiva, isso é muito importante, pessoal. E aí, um botão mais fino que vai trazer mais conforto para o paciente, tá? Além de uma maior ancoragem. Além de outras vantagens, é isso aqui, ó. Ele vai fazer um movimento retilíneo e existe a possibilidade de reativação. Vocês vão reparar que agora os dispositivos, eles já vão começar fazendo força, tá? Eles já vão ser entregues para os nossos clientes ativados. Então, olha só. Aqui eu encaixei essa peça por cima do tubo e é ela que vai travar a mola que está na foto da esquerda, tá? Esse metalzinho é simplesmente um stop e essa trava ela vai correr e pressionar a mola, assim como vocês conseguem ver na foto da esquerda, tá certo? Então o aparelho já vai para o nosso cliente ativado, ele vai cimentar como ele cimenta um disjuntor. Agora, como que eu vou travar tudo isso? Então aqui a chavinha que vem no kit também, tá? Então eu vou travar, a mola está comprimida e essas molas são de Naitai, níquel titânio.
Então são molas com memória. Ela nunca vai voltar à sua posição, ela nunca vai mudar a sua posição original. Então vocês separaram que é uma mola aberta, certo? Foto da esquerda. E aí a gente vai pressionar. Então toda vida essa mola vai querer ser uma mola aberta. Quando ela for uma mola fechada, ela vai estar fazendo força permanentemente. Então, conforme o dentista conseguir um pouco de distalização, ele vai travando e puxando todo esse conjunto. Olha só, é assim que a gente vai mandar para o nosso cliente. A gente vai travar todo o dispositivo com fio de amarrilho, tá? Com mathieu e fio de amarrilho. O fio de amarrilho é um fio fino que é muito utilizado no consultório para o tratamento ortodôntico. Então, travado é aquele fora do modelo, para vocês verem como ele fica preso, e aí o dentista vai cimentar como um disjuntor na boca do paciente, e aí depois, quando ele soltar, a tendência é essa foto da esquerda, ele começar a movimentar, tá certo? Distalizar o dente. E aí o que o dentista faz depois do dente já distalizado? Aqui, essa foto da direita é a banda simulando onde o dente já tivesse caminhado um pouquinho para a distal, aí o dentista vai, abre a travinha e pressiona todo o conjunto. Esse fio de amarrilho eu coloquei simplesmente para poder parar e fazer essa demonstração de como é feito na boca, mas lá vai estar o dente preso, então ele não vai precisar desse fio de amarrilho, ele simplesmente vai abrir, vai fazer uma força de empurrar para a distal e vai travar novamente, ele vai conseguir um aparelho ativo novamente, então essa reativação é relativamente fácil e ele pode ir fazendo por um bom tempo para conseguir uma grande distalização, caso necessário. Professor, então, oi. A gente consegue 2 perguntas aqui? Vamos lá. O Carlos Eduardo, ele pergunta se dá para estimar aqui que valor que pode ser cobrado nesse tipo de aparelho, né? Não sei se você se sente à vontade para responder isso ou se não há algum problema, né? Não, sem problema. Eu acho que assim, a gente tem que pensar em 2 linhas de raciocínio que, no meu ponto de vista, fazem sentido, tá? A primeira linha de raciocínio é assim, que você deve cobrar o mesmo valor do kit. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer de errado, você pelo menos tem a verba para pagar o teu kit, certo? Essa é uma linha de raciocínio. No entanto, se você já tem uma experiência, você já tem uma intimidade com o dispositivo, talvez você possa entender que na tua fórmula de preço você leva um tempo que pode custar, vamos dizer assim, um pouco mais barato do que isso, certo? Que se torne um valor justo pelo seu trabalho e você não vai colocar o kit em risco por experiência. Não sei se eu fui claro, mas eu espero que tenha dado para entender a linha de raciocínio. Então, de repente, ao invés de você cobrar $100 a tua confecção, você pode, de repente, achar que $50 paga, vamos supor, você demora 2 horas para fazer esse aparelho. Poxa, esse preço na proporção, sei lá, faz de conta que dá R$250. R$250 me paga muito bem 2 horas e meia do meu trabalho e o material que eu vou utilizar, todos os custos embutidos é o suficiente. Então essas são 2 linhas de raciocínio para você montar o teu valor. Legal. A gente tem outra pergunta aqui da Elisinei. Ela pergunta: nas acrilizações é mais indicada a técnica de gotejamento pó e líquido, manipulado ou é indiferente? Na verdade, para esse processo ele é indiferente. Eu, particularmente, me dou muito melhor com a técnica manipulado, tá? Eu prefiro bastante, mas você consegue fazer tranquilamente com pó e líquido e ter um resultado muito bom. É que eu não tenho tanta habilidade no pó e líquido quanto eu consigo com a técnica manipulada. Tá, joia, é isso aí, professor. Pode seguir, então. Então, vamos ao vídeo. Então, o videozinho do distalizador, vocês podem ver ele aí. Então, ele é pressionado, encaixa na boca do paciente, e aí, vamos ver se eu consigo dar um pause aqui. Legal. Olha só, vocês podem observar que o paciente tem um apinhamento anterior, e aí eu quero que vocês separem no movimento como vai acontecer. E olha só, o segundo pré, por ele não ter nada encostado nele, e pela força exercida de distalização do primeiro molar, ele acaba acompanhando um pouquinho o movimento e distalizando sozinho um pouquinho, que vai ajudar o dentista também, tá? E aí depois o dentista remove, essa parte eu vou entrar mais para frente, mas ele coloca uma barra transpalatina como ancoragem para manter a movimentação e finaliza o caso
com o aparelho fixo, aparelho ortodôntico fixo, até conseguir o alinhamento dos dentes. First Class. First Class é da Leone, é um kit também que vai girar nessa faixa aí. Tentei uma atualização de preço, mas infelizmente não consegui a tempo. Ele foi idealizado em 1999. Vocês vão reparar que o First Class ele vai usar força em dois lados. Então tá aqui o kit na fotinho da direita. Tá, vem um kit muito bonito, vem essa pastinha e tudo que a gente precisa para confeccionar o First Class. O First Class, o que ele difere do Distaljet é que ele vai ter banda no segundo pré-molar e no primeiro molar, tá? É um movimento mais direto, não tem esse espaço entre primeiro pré e primeiro molar. Aqui, o que a gente vai precisar é de uma máquina de solda a ponto no laboratório, que a gente vai pontear e soldar esse primeiro tubo. Aí, em seguida, a gente vai pontear e soldar também esse tubo que vai na vestibular do segundo pré, procurando um paralelismo entre o tubo lingual. A minha setinha dá para ver a hora que eu mexo? Dá para ver. Perfeito. Esse tubo da lingual do molar deve ser o mais paralelo possível desse cilindro metálico, e vocês vão entender já já. Aí o fio é o fio que vem no kit também, você vai confeccionar ele uma dobra lá embaixo para retenção, e aqui direcionando para a região do molar. Ele vai encaixar dentro do tubo, e aí eu isolei a parte que eu não quero fazer solda, prendi e vou fazer a solda. Coloquei o fluxo e confeccionei a solda. Logo em seguida eu vou prender esse cilindro no tubinho vestibular. Eles devem ser paralelos, tá? Esse posicionamento é bem delicado e importante para a gente conseguir o resultado. E eu vou fazer uma solda, essa solda é um pouquinho mais demoradinha, porque a gente tem um cilindro que é calibroso e a banda do molar. Então uma solda um pouquinho mais demorada. E aí está a explicação por quê. Essa mola tem memória, assim como as outras, mas também vai ser controlada por vestibular. Observem na foto da esquerda que eu tenho um orifício, não dá para ver tão bem, mas daqui a pouco a gente vai conseguir enxergar melhor, e um espiral que está dentro daquele cilindro. Então o dentista vai ativando por vestibular com uma chavinha e vai ter uma mola que vai ajudar a ter força de duas partes. Então a parte vestibular vai sendo feita a força pelo espiral e a parte palatina pela mola. Essa mola ela vem grande, mas a gente vai comprimir ela num espaço, como a foto da esquerda, de até 5 milímetros, e a curva posterior do fio ela deve ser feita com uma distância ideal, né, mínima, de 1 centímetro, 10 milímetros, para que o molar possa caminhar até essa quantidade de distalização. Então aí está. Esse a gente não precisa prender, por conta do cilindro, ele já vai ficar preso, a gente não precisa usar amarrilho. Então fiz a retenção no cabo terminal do fio, vou fazer a acrylização. Então observem, um botão ainda maior, mais fino também, tá? Que vai trazer mais conforto e ao mesmo tempo maior ancoragem, e aí está o dispositivo já com o acabamento, tá certo? A chavinha aqui, agora dá para ver muito bem. Um lado eu já ativei um pouco, e vocês podem observar a distância entre a banda do segundo pré e do primeiro molar, e do lado oposto não foi feita nenhuma distalização ainda. Tá? Esse é o First Class. Deve ser ativado 1/4 de volta, que produz uma distalização de 0,1 milímetro por dia, com uma distalização máxima de 10 milímetros, se necessário. Em caso de distalização bilateral, o fabricante aconselha a distalizar um lado por vez para conseguir uma melhor ancoragem. Certo? Então isso aí é uma observação que tem no manual, e aí mais uma vez ressaltando aquilo, pessoal, a gente tem que fazer as coisas pensando, entendeu? Não pode simplesmente fazer porque, como diz, atrás do gesso tem um paciente que quer ter um resultado, que quer ter uma resposta o mais biológica e natural possível, e então a gente não pode sair colocando milhões de acessórios para conseguir um movimento. E aí, agora eu vou contar um pouquinho de história, né? A evolução até onde a gente chegou no DMC de Guerreiro. Eu participei dessa história, e a história começa assim, né? Com um dispositivo
que o Dr. André Marçal Guerreiro tinha, que era um botão acrílico. Pessoal, desculpa o desenho aí, até que eu caprichei nesse aqui, viu? Ele é velhinho, mas foi caprichado, porque eu não sou... Ainda bem que eu sou bom protético, porque se fosse para viver de desenho não ia dar não. Esse aí foi caprichadinho. Provavelmente meu pai me ajudou, porque ele é um excelente desenhista. Então vamos lá. Eu tinha um dispositivo parecido com um botão e fiação de pré-molar com um Pendex, tá? Um botão grande, rígido, um tubo telescópico e essa mola de Naitai. Pessoal, vocês não têm uma ideia do tanto que era difícil conseguir isso. Não tinha internet. Meu celular provavelmente era um baby. E isso faz bastante tempo. Foi ali entre 2001 e a gente conseguiu o aparelhinho ali em meados de 2003, 2004. Então a gente ficou batendo cabeça há muito tempo, quase ninguém tinha essa mola, ela era importada, era muito difícil de conseguir fabricante, quando tinha, chegava e sumia, então era bem difícil. Dali a gente conseguiu a mola e aí conseguimos fazer algumas alterações para buscar reativação. Então reparem que aqui ele está preso, é um distalizador unilateral e pode ser feita essa configuração, tá? Eu tenho um tubo telescópico, então eu conseguia aumentar esse tubo e fazer uma maior ativação, porque às vezes essa mola ela faz uma movimentação que não é suficiente, o dentista precisa de mais um pouco. E aí essa reativação era muito difícil. E aí que foi feito curva para tentar aumentar a área de reativação, foi feito essas solda de mais um fio e ali nessa... deixa eu pegar o mouse aqui, vamos ver se ele aparece aqui. Aí, me ajuda. Na foto da direita, essa curvinha, o dentista poderia fazer mais uma ativação também e pressionar mais uma vez a mola e conseguir mais uma distalização. Mas aí a gente conseguiu a mola e quebrando a cabeça, e aí eu vou colocar na história também o meu colega Anderson, o Ganso do Lab Aprendiz, trabalhava comigo nessa época, e ele é um cara muito criativo, e o Dr. André vinha pra gente e falava, preciso disso, pessoal, se vira, vamos criar protótipo, nós precisamos fazer um distalizador eficaz. Naquela época não existia mini implante também, e os distalizadores eram muito caros ou muito volumosos, como os que eu mostrei para vocês. E aí conseguimos a mola, e depois de muito quebrar cabeça em meados ali de 2003, 2004, a gente chegou nisso, então a gente ficava fazendo desenhos e variações das mais malucas que vocês podem imaginar. Então, o Anderson e o Dr. André, o Ganso e o Dr. André, a gente chegou nesse desenho, nesse período, e essa bendita molinha hoje é mais fácil de encontrar, e eu vou explicar a confecção do distalizador agora. E eu vou mostrar, é lógico, a mola. Então, para esse distalizador, a gente precisa de banda em primeiro pré e primeiro molar, assim como o distal jet. Um pedaço bastante grande de fio 09. Eu vou fazer o cabo terminal da retenção, vou fazer a marcação no meio do primeiro pré e fazer uma dobra em região distal. É muito comum eu ter que fazer essa dobra, porque o molar ele é mais volumoso e a gente vai ter que soldar um acessório nesse primeiro molar, tá? Então percebam que o fio toca no primeiro pré, porque a gente vai fazer uma solda, e ele fica levemente afastado do primeiro molar da palatina dele, certo? Porque a gente vai colocar um tubo. Esse era o tubo que eu utilizava até então, era um tubo da Morelli, não me lembro mais o código dele, mas esse tubo foi descontinuado, então a gente não encontra mais esse tubo, mais um desafio pela frente, e aí o acessório que a gente encontrou que melhor supre essa função é esse tubo, referência 2050 181, tá? Ele tem essa parte para amarrilho embaixo, que eu vou remover ela com alicate, porque ela não é necessária para gente, e depois eu vou limpar ali com uma pedra mise, só para deixar o tubinho, e aí ele vai encaixar, eu vou encaixar o fio dentro desse tubo. Esse tubo é um pouco mais volumoso do que o primeiro, mas é o que melhor se adapta à situação. Vou prender com cera, e aí eu vou fazer a marcação, na foto da direita, a marcação onde eu vou fazer a solda a ponto. Vou fazer a soldagem com a solda a ponto. E mais uma diferença, esse tubo ele tem apenas as abinhas laterais.
O outro tubo mais antigo, ele tinha uma aba que ia a parte inferior todinha do tubo e a parte superior todinha do tubo. Então eu conseguia dar muitos pontos de solda e era bem difícil soltar. Nesse caso, mais um desafio, eu tenho que fazer uma segunda solda para prender esse tubo além da solda ponto, porque só a solda ponto não é suficiente. É uma força muito grande que é exercida sobre a banda do primeiro molar. Então, soldei a ponto, prendi os acessórios e agora, muito importante, paralelismo, pessoal. A gente não consegue uma movimentação retilínea de molar de corpo, né? Quando eu digo de corpo, é raiz e coroa e raiz, certo? Movimentação de corpo, uma distalização retilínea. Então, eu tenho que observar esse paralelismo. Então, reparem como na foto da esquerda o meu fio está paralelo à linha dos dentes e na foto da direita ele está paralelo também à linha cervical. Ele não pode ter inclinação em nenhum dos dois sentidos. Prendi os dois lados. Aqui é muito importante fazer isso para conseguir a segunda solda. Tá vendo? Quando eu fiz na foto da esquerda, a solda ponto, ela preteja todo o metal. Esse metal pretejado não aceita solda. Você precisa passar uma broca diamantada e limpar todo ele para que ele volte a brilhar desse jeito e aí sim ele vai aceitar a solda. Então é feita a solda. Eu posicionei em cima de uma pedra refratário, maçarico com o correto cone e vou colocando a solda prata. Muito cuidado para não invadir onde não pode, mas tentar o mais rápido possível colocar ela em toda a extensão para ela fortalecer. A hora que ele espalhou, brilhou, parou e eu vou dar acabamento e polimento. Vocês vão reparar que a banda vai ficar mais escura porque é uma solda direta, não tem jeito, e a gente vai dar todo o acabamento e polimento que conversamos ontem. Tá certo? Próximo passo. Como é que eu estou de tempo? Estourado. Não, dá para seguir mais um pouco, professor. O pessoal está bem interessado também. Pode seguir. Que bom, vamos lá. Com o fio 06, tá? Fio 06, pontinha de 139, eu vou começar a fazer uma espiral. Eu vou girando o fio em volta da parte cilíndrica do 139, até fazer esse espiralzinho pequenininho, e logo abaixo eu vou fazer uma curvatura de fio. Vocês já vão entender um pouco melhor como ela vai ficar e qual vai ser a função nessa foto da direita dessa curvatura que eu fiz. Eu vou cortar o fio aqui no mesmo tamanho e vocês já vão entender para que isso vai servir. E olha lá, pessoal, na esquerda, tubo telescópico, tá? Tubo telescópico para fio 09 da Morelli, e na direita a TP Orthodontics, salvando a pátria com o fio Naitai, tá? Níquel titânio, tá aí as observações dele para você conseguir. Essa é a referência dele, tá? 210, 502 é o fio 7 de length, me ajuda, Rafael, que fugiu, polegadas, tá? Por 0,14, e aí você vai conseguir a força ideal para fazer o movimento de distalização. Pessoal, a gente vai precisar criar esse conjunto. Então, esse fiozinho em espiral 06 com essa curvatura, e essa curvatura vai ser muito importante para fazer a reativação, tá? Tubo telescópico, mola, quanto que vai ser de mola de Naitai? 1 centímetro, tá? 10 elinhos de mola e mais um pedacinho de tubo telescópico. Todo esse conjunto eu vou pressionar ele, comprimir e vou fazer com que ele encaixe nessa posição. Mas quando eu estava fazendo ela ficou muito grande. Desgasta tubo telescópico, diminui ele, deixa ele mais estreitinho. O espaço é muito grande, aumenta o espaço do tubo telescópico. O importante é trabalhar com essa mola com 10 elos, tá? Aqui o espiral vai ser umas 5 ou 6 voltinhas e essa curvatura, tá certo? Pressionei todo esse conjunto e encaixei, tá pronto a minha parte ativa. Vou prender ela com um fio de amarrilho, tá? Aqui na foto da direita está a minha mathieu para conseguir travar o fio. Cortei o excesso e vou fazer a marcação. Essa marcação aqui, ela vai até a distal do segundo molar.
tá? Então, um tamanho ali de mais ou menos 10 milímetros por volta de, que é uma distalização bem grande e eficaz. Vou pegar a primeira torre de 74, eu gosto muito de usar esse 74, que eu acho que o tamanho dele encaixa legal para a gente fazer esse movimento que a gente vai fazer um S. Tá? Ó, primeira, segunda e terceira dobra, e essas dobras são necessárias para a reativação. Vou fazer a retenção do cabo terminal e está preso o meu lado, um dos lados para eu posicionar no modelo. Então, aqui a gente observa todo o S levemente afastado, tá? A retenção também tem que estar afastada para que a resina possa entrar por baixo. Eu vou fazer o desenho do meu acrílico, tá? Mais uma vez, como eu falei ontem, falei hoje, ó, meio centímetro afastado da região cervical, que é uma região muito sensível, afastado da papila incisiva, tá? Então meu acrílico termina e a papila começa, um botão grande e fino, tá? Que vai trazer conforto e bastante ancoragem para a distalização. Prendo tudo. Eu sempre gosto de colocar cera porque eu não quero correr o risco de uma resina entrar no meio daquela minha mola. Cara, é difícil de achar, então eu vou prender tudo com cera. Aqui isolando, hidratando. Fiz a acrilização, tá? E essa cera também me ajuda a fazer um guia para facilitar o posicionamento. Dei acabamento, polimento, então polimento foto, já utilizava isso lá atrás, eu nem lembro de quando era, esse é o forno que eu utilizava, hoje eu já uso o forno do Floriano, que é um forno bem legal, eu consigo colocar muito mais dispositivos do que eu conseguia antes nesse forninho pequeno, mas era esse o que tinha na época, né, o forno de prótese fixa, junto com o Megacil ou Palacil de sua preferência. E aí o dispositivo, né, lembrando, continua preso, tá certo? Lado direito, lado esquerdo. E agora eu vou fazer a demonstração da reativação. Então, quando o dentista, ele já vai ativado, certo? Instalou na boca do paciente, deixa eu só voltar. Instalou na boca do paciente, cimentou, o que ele vai fazer? Cortar esse fio de amarrilho. Quando ele cortou esse fio de amarrilho, o aparelho começa a fazer força. Então ele leva, às vezes, alguns dias até começar a distalização, porque ele vai começar esse processo de força contínua, leve e contínua, o tempo todo, e vai começar a romper as fibras que dão sustentação. Lembra da aula do Chicão, segunda-feira? Vai começar a romper as fibras de sustentação e vai começar a fazer a distalização. Ela demora, às vezes, mais do que o paciente está acostumado a falar, nossa, mas parece que isso aqui não está andando, mas quando começa a acontecer a distalização, toda a estrutura já está pronta para receber essa distalização e aí ela vai relativamente rápido. Quando o dentista conseguir uma certa distalização e precisa de um pouco mais, ele vai pegar um outro fio de amarrilho e aí sim é que tá. Ele vai amarrar daquela curvatura que a gente fez aqui do fiozinho de espiral ao S. Ele vai conseguir pressionar novamente todo o conjunto de mola. Lembrando que essa mola ela vai querer sempre estar aberta. E ele vai conseguir distalizar e conseguir mais potência e uma maior distalização. Aqui a comprovação, isso foi uma coisa muito importante para a publicação do livro. Depois esse dispositivo foi publicado no livro, que eu acho que eu não tenho a foto dele aqui nessa apresentação, mas ele foi publicado num livro que foi da doutora Sandra Tibério, num congresso da SPO, se eu não me engano, por volta de 2008 a 2010, eu não me lembro mais da data, me perdoe, mas depois quem quiser eu passo com mais certeza a data, preciso pegar o livro para poder lembrar, e aí tem lá a publicação do livro, do nome, tudo certinho, e aí a comprovação aqui da distalização de corpo, tá certo? Isso é muito importante, que o movimento foi retilíneo, então a comparação da linha amarela com a linha vermelha nesse movimento de distalização, foi um movimento de corpo, raiz e coroa clínica. O distalizador também pode ser unilateral, então observem que eu tenho uma configuração igual do lado a ser distalizado e do lado oposto apenas uma banda em primeiro molar. Poderia fazer uma banda também em primeiro pré? Poderia, mas não é necessário. Apenas assim o botão fica muito bem, obrigado, para fazer essa distalização. Então olha o movimento
considerável que a gente conseguiu aqui com esse distalizador, tá? Então olha como o segundo pré acaba indo junto pelo flow, né? Ele vai seguindo o fluxo de movimento aberto ali pelo primeiro molar, ele vai indo e acompanhando essa distalização, que ajuda bastante o dentista, mas com certeza, olha só como ele colocou também aqui uma mola em espiral para ajudar essa movimentação. E, como eu falei para vocês, depois de toda a movimentação, tem que acontecer uma ancoragem para manter o que foi conseguido. Reparem que aqui tem uma mucosa mais avermelhada, por quê? Porque foi exercida uma pressão sobre esse palato do botão anterior do distalizador, tá certo? Não é esse aqui que causou esse machucadinho aqui, foi o botão. Por quê? Precisou disso para fazer a força. E aí a gente fez, né, um barra-botão, que é mais aconselhado por ser mais robusto, por poder fazer uma ancoragem maior, para o dentista conseguir fazer a movimentação dele tranquila, de distalização e compensação. Aqui eu fiz uma caracterizaçãozinha, sou suspeito, amo basquete, e a minha iniciação no esporte veio dali, né? Até na minha história tem um pouquinho de basquete ligado à prótese, mas outro momento a gente conta a história. E aí a retração é feita com elástico e ou molas, tá? Então vocês podem reparar ali o elástico, os acessórios vinculados ao tratamento ortodôntico fixo, para o dentista ir distalizando todo o restante da bateria posterior, né? Primeiro e segundo premolar, e depois ele vai compensar essa movimentação, né? Jogar toda a bateria anterior para posterior também, fazendo o encaixe dos dentes. Pode ser utilizado também, aí já tem uma foto com o mini implante, né, que é uma ancoragem absoluta para você trazer toda a bateria anterior. E uau, corri, hein? Desculpa de eu ter corrido, pessoal, eu tive que tirar algumas coisas para conseguir manter o tempo, não escapar muito do nosso limite. Espero ter trazido um pouco de todos os distalizadores, das possibilidades, e se ficou alguma dúvida, fico à disposição para responder agora. E para quem não conseguiu, quem não tem o meu contato, não pegou ontem, tá aí o celular do laboratório, o Instagram do laboratório, que eu utilizo muito mais hoje o Instagram do que o Facebook, então pode me mandar as dúvidas lá. E espero que vocês tenham gostado. Uma coisa importante que eu não falei no final da minha de ontem, mas eu fui deixando as dicas, né, durante... no meu último slide de ontem, tem um livro abaixo de tudo isso, né, e é o meu incentivo que eu vou deixar, que vocês procurem o conhecimento, não sejam ortotécnicos que se baseiam apenas em fotos, que não têm informações de curso, que não conversam com os seus dentistas. Mostre o interesse para o seu cliente, seja um profissional próximo do seu cliente, que você vai conseguir muito mais vantagem em mostrar que você quer aprender mais do que você, talvez por uma falta de conversa, querer demonstrar que sabe e de repente entregar um aparelho de quem não sabe. Então se aproxime dele, mostre as suas ânsias, as suas felicidades, as suas frustrações, porque um aparelho bem feito vai ser muito melhor para o teu cliente. E é o que você quer e é o que ele quer. E de repente juntos ele pode te mostrar uma apostila, te convidar para um café para vocês baterem um papo e discutirem um caso e entender você no laboratório o que está dificultando, qual é a ânsia, qual é o medo do teu dentista lá na cadeira, o que você pode fazer para aproximar. Então assim, pessoal, vai atrás, aproveita o congresso, é muito legal, você conhece um monte de gente bacana, você troca informação, não fiquem presos apenas as fotinhos de grupo de WhatsApp, as fotinhos de internet, busquem esse conhecimento, e eu posso dizer pela minha história o quanto eu aprendi e ainda aprendo todos os dias com tudo isso. Eu acho que tem que ser... A foto vai te ajudar? Claro que vai te ajudar, mas não fique preso só nisso, tá certo? Essa é a minha dica para finalizar. Muito bom, professor. Então, pessoal, lembra de printar essa tela para ter o contato do professor Rodrigo. Se quiser parar de compartilhar sua tela para mostrar a câmera, para dar um tchau pro pessoal na palestra de hoje, professor. Vamos lá. Tem bastante cumprimentos aqui, depois você pode dar uma olhadinha no chat da live, tá bom? Tá bom, eu deixo só ver que o Skype tá meio estranho para mim. Você já tá me vendo de novo? Ainda não, tem que parar de compartilhar a tela. Lá no botãozinho de parar o compartilhamento.
tentar minimizar aqui, ver se vai, porque a apresentação ela é muito grande. Sim. E o computador acho que não está ajudando, A sabe? memória não tá. Não está ajudando. Ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Ah, gostei. É isso, acho que eu estou precisando, viu, de uma... Aí, agora está abrindo melhor aqui o Skype. Você está vendo a tela? Eu vejo bem pequenininho, só precisa parar de compartilhar, que aí o pessoal te enxerga maximizado. Vamos ver. Ele não parou, não. Eu acho que agora vai. Tá, Vamos ver. maximizou a tela, vamos ver se para de compartilhar. A gente já vai fazer o sorteio, hein, pessoal? Deixa só o professor se despedir aqui. Aí parar de compartilhar, vamos ver. Aí, professor. Estamos te vendo. Não está dando certo? Acho que agora foi, hein? Foi. Vou até me ajeitar aqui. Eu não estou me vendo, tá? Tá tranquilo. Pode fazer sua consideração final. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. Então, legal. Bom, obrigado mais uma vez pela confiança, espero que vocês tenham gostado. Procurei dar uma juntada na palestra para ela, né, não se estender tanto. Fico à disposição para quem quiser me mandar pergunta, para algum esclarecimento que eu tive que correr um pouquinho, tá? Se precisar de alguma foto, algum outro esclarecimento, não esqueçam de buscar as dicas de solda na palestra dos disjuntores. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança. Foi de última hora, mas espero que tenha sido o melhor resultado. Eu procurei dar o meu melhor para trazer o máximo para vocês. Tá joia, professor. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, ter coberto seu colega aí, que infelizmente não pôde participar, mas o senhor atendeu aí com toda a grandiosidade e conhecimento para o pessoal que veio assistir. Muito obrigado, viu? Legal. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite. Vou ligar para o Walker agora. Legal, pessoal. Então agora eu vou chamar o Walker, que eu vou preparar o sorteio do kit da Clássico, tá bom? Ainda tem tempo de você mandar o seu boa noite no chat, deixar o seu registro de presença, porque tudo isso conta como um ticket para participar do sorteio, tá bom? Então vamos ao Walker, o homem do sorteio. Walker. Olá, boa noite. Tudo bem? Excelente, vocês me veem? Ainda não, vamos aguardar. Pronto, okay. Estamos te vendo. Não rela mais. Isso. Eu mesmo não me vejo, estou na mesma vibe que o Rodrigo. Então, Walker, enquanto você fala com o pessoal, eu vou preparar aqui o sorteio, tá bom? Ok. Fica à vontade, já te aviso a hora que tiver tudo no ponto. Bom, primeiro, fantástico, Rodrigo. Fantástico. Muito obrigado. Você, como o Mário escreveu lá, você se superou mais uma vez e foi uma explicação fantástica. Eu digo que o Rodrigo é tão bom professor que até eu entendo ortodontia. Ele é praticamente um mago, né? Um mágico, né? Quando o Rodrigo diz assim que foi de última hora, não é que foi de última hora. Eu liguei para ele às 16h30, ele estava no laboratório, largou tudo, foi para a casa dele, arredondou a aula, né? Preparou a aula porque ele não esperava que fosse, né, esse imprevisto do José Amorim, e foi às 16h30 que eu fiz essa solicitação ao Rodrigo. Então, acima de tudo, pesou a amizade aí e o respeito que ele tem com todos os alunos, com todo mundo, e ele correu e nos atendeu. Então, eu redobro, triplico, quadriplico o agradecimento, Rodrigo, tá, pela sua disponibilidade, repito, pelo respeito que você tem por todos. É difícil, né, a pessoa largar tudo de última hora e assumir uma responsabilidade como essa. Muito grato mais uma vez, Rodrigo. Lembrando que amanhã nós teremos o último dia do ciclo de ortodontia. E na próxima semana virá o último ciclo, que é o da prótese fixa. Amanhã fecharemos com chave de ouro. Nós vamos fechar com o professor, o guru de todos, né, o inspirador, professor dos professores, Mário Kyoshigerian. Então, amanhã vai ser uma live muito, muito especial para todos nós, porque além da capacidade do Mário,
todos nós guardamos um carinho e um respeito imenso, todos os professores, todo mundo que está envolvido na ortodontia brasileira tem o Mário como um guru. Então, será assim um fechamento nobre, realmente um fechamento de majestade, né? E o Mário é o coordenador da área de ortodontia e ortopedia das especializações e da prótese total, treinamentos como um todo. Ok? Então, fico muito feliz. Rafa, me avisa aí quando você estiver pronto. Tá no ponto já. Vou colocar a tela aqui no sorteio. Então, rendi minhas homenagens ao Mário e os meus agradecimentos ao Rodrigo pela sua disponibilidade e, acima de tudo, pela sua competência. Foi fantástica. Só tem elogios no chat, né? Vamos proceder ao sorteio. Lembrando, assim, que participa do sorteio todo mundo que deu um oizinho lá no chat, né? Isso aí. E só para esclarecer, tem alguns amigos lá que deram bastante boa noite, tem uns que deram 1.500 boa noite. O programa, ele captura apenas uma vez o nome da pessoa. Então, deu um boa noite, deu um ok, um comentário, o programa captura, né? Não precisa dar 1.000 boa noites. O importante é registrar a participação. O importante é registrar a participação, né? Mas sejam muito bem-vindos a participar no chat de todas as maneiras. Joia. Bom, meus amigos, hoje a palavra mágica só pode ser uma. Espera um pouco antes. Vamos então primeiro, ó. Deixa eu agradecer aqui o pessoal da Clássico. Eu digo, a palavra mágica só pode ser uma, e quando o Rafael autorizar eu falarei. Então, joia. Ó. Então, novamente agradecendo ao grupo Prótese Total e à Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Olha só. Nossas parceiras valorosas, sem as quais estas lives não aconteceriam também. Exatamente. E o que a Clássico deu para esse quarto dia desse módulo? Vamos lá. Temos um Orthoclass 120 ml incolor, um Orthoclass 220 gramas roxinol, um Orthoclass 220 gramas verde, Polycor 25 gramas azul AZ1, um Polycor 25 gramas vermelho V3, um Polycor 25 gramas preto PT, um Polycor 25 gramas branco BO, além de uma cera 7 branca. Então, amigos, dá para fazer muitos distalizadores do que o Rodrigo nos ensinou com essa resina, hein? Dá para ficar rico. Então, muito obrigado a Clássico por ceder mais um kit aí para a gente dar para o pessoal que está ao vivo assistindo. Então, Walker, você pode dar um ok aqui para o Vamos lá, então. sorteio. No 3, hein? Palavra mágica. Tá bom. 1, 2... Rodrigo Corsi. Sorteado. Quem ganhou foi a Fernanda Moura, que mandou boa noite aqui. Fernanda Sortuda. Fernanda Moura. Depois, Fernanda, por gentileza, deixa seu endereço, contato, tudo direitinho, para que a Clássico encaminhe diretamente a você. Eu estou mandando para você aqui o nome, Walker. Por favor. Só um momentinho. Fernanda Moura. Lembrando que todas as lives ficam gravadas na biblioteca de vídeos da página Prótese Total no Facebook. Vocês podem assistir todas as lives, de todas as especialidades. Já está você novamente na tela, Walker. Quer fazer suas considerações finais? Então, eu já disse tudo que era para ser dito. Fica mais uma vez os agradecimentos a todos vocês que participam aqui conosco, que ombreiam essa jornada, né? E aos professores que nos apoiaram e nos apoiam, lembrando que todos esses professores estão aqui participando graciosamente, estão se doando justamente com o objetivo de difundir os ensinamentos e difundir o conhecimento. Então, todos esses professores são da nossa equipe, da Prótese Total Treinamentos, e eu tenho mas muito orgulho mesmo de tê-los em nossa equipe. Eu hoje sou muito grato e muito feliz por ter professores de ponta, de renome nacional e internacional. Então, não tem mais o que falar, eu só tenho que agradecer mesmo. E a você, como sempre, Rafael, mais uma vez ombreando conosco, né, essa jornada toda,
sempre disponível, e sem você, repito, as lives também não aconteceriam. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Obrigado, Walker. Sempre agradeço a oportunidade, agradeço a todo o pessoal de todas as escolas, aos nossos parceiros também que estão aqui embaixo na parte de apoio, a todo mundo que nos assiste. Então, lembrando, para quem está vendo ao vivo amanhã, sexta-feira, às 19 horas, palestra então com o professor Mário Keuchegerian sobre dispositivos interceptativos e corretivos. Contamos com a presença de vocês. Se você está assistindo a gravação, pode assistir as outras lives que já passaram na nossa biblioteca de vídeos, inclusive a que eu anunciei que seria amanhã no ao vivo, do professor Mário, tá bom? Walker, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos e até amanhã. Às 19 horas. Fiquem todos com Deus e se cuidem contra o Covid. Sim, vai dar tudo certo. Vai dar, já está dando.